Hoje vamos falar um pouco da química inorgânica, mais especificamente das teorias ácido-base. Primeiramente, é importante saber que essas teorias são na realidade conceitos sobre ácidos e bases, e elas foram propostas por Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis, respectivamente. Arrhenius propôs que um ácido é toda e qualquer substância que, ao ser colocada em meio aquoso, ioniza liberando H+. Um exemplo é o ácido clorídrico, HCl. Em água, ele vai ionizar, gerando H+, e Cl-. Já a base é toda e qualquer substância que, ao ser colocada em água, dissocia, liberando hidroxila, que é o OH-. Por exemplo, o hidróxido de sódio, NaOH. Em água, ele ioniza, produzindo o Na+, e o OH-. Então, essa foi a primeira teoria sobre ácidos e bases e na química é considerada uma teoria clássica. No entanto, há algumas críticas e uma delas é ser dependente da água para saber se a espécie química é ácido ou básico. Outra crítica é a denominação ao invés da classificação. O risco de denominar é que existem substâncias anfóteras, que são espécies com duplo comportamento. Um exemplo são os óxidos anfóteros, que ao reagirem como ácidos fortes se comportam como base, e ao reagirem como a base forte se comportam como ácido. Logo, é precipitado denominar o mesmo como ácido ou base. Aí, houve a necessidade de uma nova teoria para completá-la, que foi criada por Bronsted-Lowry. Essa teoria diz que ácido é a substância que doa H+, e base é a substância que recebe H+. Uma dica que pode ajudar a classificar se é ácido ou base é identificar as espécies parecidas, e a que tiver mais H será ácido. Aí é só você ser feliz, porque na maioria das vezes, se não todas, vai dar certo, como no exemplo abaixo. Essa teoria ela se diferencia porque as reações são reversíveis, não há restrições a meios aquosos e é possível classificar se é ácido ou se é base. Além disso, é a teoria do ácido-base conjugado, ou seja, os ácidos e as bases se diferem por um H+. Logo, se o ácido é forte, sua base conjugada será fraca. Entretanto, apesar dessas diferenças, ela é restrita, pois necessita da presença do hidrogênio. Aí foi necessária uma nova teoria que foi criada por Lewis e diz que o ácido recebe um par de elétrons e a base doa um par de elétrons. Essa teoria ela é mais abrangente e é a definição que se ajusta a praticamente todas as reações químicas. Só que assim, apesar de tudo que foi dito, é importante lembrar que uma teoria não anula a outra, elas só se completam. Mas enfim, agora falando em reação química, vamos falar um pouco das reações ácido-base. Como o próprio nome sugere, as reações ácido-base são reações químicas que ocorrem entre ácidos e bases. Essas reações são denominadas reações de neutralização, e a neutralização ocorre quando um ácido e uma base são misturadas. Uma substância irá neutralizar as propriedades da outra substância e vice-versa, formando sal e água. A sua fórmula geral tem como reagente o ácido mais a base e como produto o sal mais a água. Mas aí pode surgir a dúvida de como ocorre a neutralização. E então, em solução aquosa, o ácido ioniza liberando o íon hidrogênio, H+, e a base se dissocia liberando o íon hidroxila, OH-. Essas substâncias são trocadas e o íon H+ do ácido se combina com o íon OH- da base, formando a água. Já o ânion do ácido se une ao cátion da base, formando o sal. Essas reações de neutralização podem originar 3 tipos de sais, que são os nêutrons, ácidos ou básicos. E podem ocorrer 2 tipos de neutralização, a total ou a parcial. Para serem classificados em total ou parcial, vai depender da força do ácido ou da base, se são fortes ou se são fracas. Nas bases é possível saber a força pelo grau de dissociação. Fortes são aquelas que dissociam muito e fracas as que dissociam pouco. Já os ácidos é pelo grau de ionização. Quanto maior a ionização, maior a força, quanto menor a ionização, menor é a força. Agora falando um pouco da neutralização total, ela ocorre quando o ácido e a base têm forças iguais. Ou os dois vão ser fortes ou os dois vão ser fracos. Ou seja, todos os hidrogênios do ácido interagem com todos os hidrogênios da base, formando água e um sal, que em geral é sempre neutro. Um exemplo é o ácido clorídrico HCl, com o hidróxido de sódio NaOH. Essas substâncias são fortes e se neutralizam, resultando o cloreto de sódio NaCl, que é o nosso famoso sal de cozinha, né? Sobre a neutralização parcial, ela sempre possui mais ácido ou mais base, assim o que tiver em excesso não é neutralizado totalmente. Quando uma reação de neutralização parcial ocorre, temos a formação de sais hidrogenados, que apresenta hidrogênio na sua composição, e hidroxilados, que apresenta hidroxila na sua composição.
O sal formado ele pode ser ácido ou básico. Então é importante saber que na neutralização parcial do ácido, nem todos os hidrogênios ionizáveis do ácido são neutralizados pelas hidroxilas das bases. E o resultado é a formação do chamado sal ácido hidrogenossal. Já nas neutralizações parciais da base ocorre ao contrário. Isso porque a base libera mais hidroxilas do que o ácido, e o ácido libera hidrogênios ionizáveis. Desse modo, o sal produzido será um sal básico ou hidroxal, como mostrado no exemplo, que temos como reagente o ácido nítrico mais o hidróxido de magnésio, e como produto da reação temos o sal básico ou hidroxal mais a água. No processo de equilíbrio químico da água, uma molécula de água causa ionização em outra molécula de água. Esse processo é chamado de autoionização da água. As moléculas de água se interagem através da ligação de hidrogênio. A primeira molécula quebra a segunda. O oxigênio mais eletronegativo puxa o elétron de hidrogênio. O oxigênio fica com a carga negativa, ficando como OH-. A molécula de água que ganha o hidrogênio, ela fica como H3O+. Temos duas constantes, a constante de ionização, K, e a constante de equilíbrio, Kw. A concentração de água é constante porque é uma concentração solvente. Se for feita a multiplicação do solvente pela constante de ionização, teremos o valor constante. Deste modo, temos uma nova concentração, que é a Kw. A concentração da água é 55,5 mols por litro. O grau de ionização da água é 1,81 vezes 10 elevado a menos 9. Isso significa que a cada 555 milhões de moléculas de água, uma se ioniza. A constante de equilíbrio da água é calculada como Ki igual a concentração de H+, vezes concentração de OH- sobre concentração de H2O. Essa constante de equilíbrio vale aproximadamente 1,81 vezes 10 elevado a menos 16. Isso a 25 graus Celsius, já que a constante de equilíbrio iônico da água varia de acordo com a temperatura. Temos assim K vezes concentração de H2O é igual a 1,81 vezes 10 elevado a menos 16. O que é pH? A sigla pH significa potencial hidrogeniônico e consiste num índice que indica a acidez, neutralidade e alcalinidade de um meio qualquer. Além do pH, existe também outra grandeza que determina a acidez e a basicidade de um sistema aquoso, o pOH, potencial hidroxiliônico. Essa escala possui a mesma função que o pH, embora seja menos utilizada. O pH é uma característica de todas as substâncias determinado pela concentração de íons de hidrogênio. Quanto menor o pH de uma substância, maior a concentração de íons H+, e menor a concentração de íons OH-. Agora, falando sobre valores de pH. Os valores de pH variam de 0 a 14. Valores abaixo de 0 e acima de 14 até são possíveis, mas muito raros e não podem ser medidos com as sondas normais. As substâncias que possuem valores de pH 0 a 7 são consideradas ácidas. As que têm valores em torno de 7 são neutras e as que possuem valores acima de 7 são denominadas básicas ou alcalinas. O pH de uma substância pode variar de acordo com sua composição, concentração de sais, metais, ácidos, bases e substâncias orgânicas e da temperatura. O valor do pH está diretamente relacionado com a quantidade de íons hidrogênio de uma solução. As substâncias que revelam a presença de íons livres em uma solução são conhecidas como indicadores. Esses mudam de cor em função da concentração de H+ e de OH- de uma solução, ou seja, do pH. Para descobrirmos o valor da nossa constante de equilíbrio, Kw, nós teremos Kw igual a K vezes concentração de H2O. Substituindo os valores, nós temos Kw igual a 1,81 vezes 10 elevado a menos 16 vezes 55,5 mol por litro. Dessa forma, o produto iônico da água vale aproximadamente 1,0 vezes 10 elevado a menos 14. Cálculos de pH. Para realizar os cálculos envolvendo o pH de uma solução,
podemos utilizar a seguinte equação logarítmica: pH igual a menos log concentração de H3 ou mais, ou pH igual a menos log concentração de H+. Nesses cálculos, sempre utilizamos logaritmo de base 10. A partir da equação logarítmica, podemos ainda utilizar a seguinte simplificação: concentração de H3 ou a mais é igual a 10 elevado a menos pH. Porém, a expressão simplificada só poderá ser utilizada se o valor do pH for inteiro. Caso contrário, a função logarítmica deverá ser utilizada. É importante ressaltar que os cálculos envolvendo o pH de uma solução estão sempre relacionados com o pOH, já que ambos os potenciais baseiam-se na autoionização da água e na lei da diluição de Ostwald. Assim, temos, em relação à autoionização da água, Kw é igual à concentração de H+, vezes a concentração de OH-. Por isso, pH mais pOH é igual a 14. Agora, falando sobre valores de pH. Os valores de pH variam de 0 a 14. Valores abaixo de 0 e acima de 14 até são possíveis, mas muito raros e não podem ser medidos com as sondas normais. As substâncias que possuem valores de pH 0 a 7 são consideradas ácidas. As que têm valores em torno de 7 são neutras e as que possuem valores acima de 7 são denominadas básicas ou alcalinas. O pH de uma substância pode variar de acordo com sua composição, concentração de sais, metais, ácidos, bases e substâncias orgânicas e da temperatura. O valor do pH está diretamente relacionado com a quantidade de íons de hidrogênio de uma solução. As substâncias que revelam a presença de íons livres em uma solução são conhecidas como indicadores. Esses mudam de cor em função da concentração de H+ e de OH- de uma solução, ou seja, do pH. Classificação de soluções. A classificação de uma solução em ácida, básica ou neutra terá os seguintes critérios. Uma solução será neutra quando a concentração de H+ for igual à concentração de OH-, ou ter o pH igual a 7. Uma solução será ácida quando a concentração de H+ for maior que a concentração de OH-, ou o pH estiver entre 0 e 7. Uma solução será básica quando a concentração de H+ for menor que a concentração de OH-, ou o pH estiver entre 7 e 14, isso a 25 graus Celsius. Vale ressaltar que o teor de hidrônio pode ser adquirido de forma simples em laboratório, por meio de fitas indicadores de pH, ou por meio de um equipamento denominado de pH-gâmetro, que apresenta uma grande precisão na medida de pH de uma solução.